Pensa só, dentro de cada uma das nossas células existe um manual de instruções de um valor incalculável, o nosso DNA. É ele que dita absolutamente tudo sobre quem a gente é. Só que esse manual não está guardado a 7 chaves, não. Muito pelo contrário, ele está sob ataque constante, travando uma batalha silenciosa que, no fim das contas, define a nossa saúde e a nossa própria existência. Peraí, parece coisa de filme, né? Quase uma fraqueza de vampiro. Mas e se eu que dissesse que, para algumas pessoas, essa é a mais pura realidade? Pois é, para quem tem essa condição, uma coisa tão simples como a luz do sol, que a maioria de nós nem pensa a respeito, causa danos terríveis ao DNA da pele. O resultado é esse que a gente vê: lesões graves e um risco altíssimo de desenvolver câncer. Isso é um retrato do que acontece quando as defesas do nosso DNA simplesmente entram em colapso. E aqui que está o ponto central. Essa luta não acontece só com quem tem uma doença rara. Essa batalha está rolando agora, dentro de cada um de nós, todos os dias, a cada segundo. E esse número aí, 10.000, sabe o que ele significa? É a quantidade de letras químicas que uma única célula do nosso corpo pode perder do DNA dela em um único dia. 10.000 danos, numa só célula, diariamente. A escala do problema é simplesmente gigantesca. Bom, com essa avalanche de danos, é claro que podem surgir erros no nosso código genético. A melhor forma de pensar neles é como se fossem erros de digitação no grande manual de instruções da vida. Vamos entender como isso funciona. Uma mutação é basicamente isso, uma mudança que fica lá, para sempre. E do mesmo jeito que um erro de digitação pode mudar todo o sentido de uma frase, uma única mutação pode ter consequências enormes para a célula. Olha só, essa tabela mostra direitinho como diferentes erros de digitação podem ter efeitos bem distintos. Uma mutação missense, por exemplo, troca uma pecinha da proteína por outra. Às vezes não dá em nada, mas às vezes compromete a função. Agora, a nonsense, essa é bem mais drástica. Uma letrinha errada e pronto, cria um sinal de pare no meio do caminho. A produção da proteína é interrompida na metade. E a frame shift? Essa insere ou apaga uma letra, e aí bagunça toda a leitura dali para frente, criando uma proteína totalmente diferente e, quase sempre, inútil. Mas afinal, de onde vêm tantos erros? A gente se pergunta, né? Acontece que a ameaça vem de duas frentes, de dentro da própria célula e do mundo lá fora. As mutações que a gente chama de espontâneas são tipo acidentes internos. Elas acontecem por causa da própria instabilidade química do DNA ou por uns deslizes que a maquinaria da célula comete na hora de se copiar. Já as mutações induzidas, bom, essas são causadas por ataques de fora, por agentes mutagênicos, como a radiação UV do Sol ou certas substâncias químicas, por exemplo. Aqui a gente vê um exemplo de erro espontâneo. Em partes do DNA que têm sequências muito repetitivas, a máquina de cópia pode meio que gaguejar, sabe? Ela escorrega e acaba colocando ou tirando cópias a mais. É como um disco arranhado que fica repetindo o mesmo trecho. E aqui, o resultado de um ataque externo. A energia da luz UV é tão forte que pode fazer duas bases de DNA que estão lado a lado se grudarem quimicamente. Essa estrutura toda torta, que os cientistas chamam de dímero de pirimidina, vira um obstáculo gigantesco que impede a leitura correta do DNA. Certo. Com tanto dano acontecendo o tempo todo, como é que as nossas células conseguem sobreviver? A resposta está numa equipe de heróis moleculares incrivelmente eficiente: os nossos sistemas de reparo de DNA. É isso mesmo, não é exagero. É um verdadeiro exército de proteínas especializadas que patrulham o nosso genoma sem parar. Pensa nelas como uma equipe de manutenção que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, procurando qualquer coisinha fora do lugar. Quando o dano é pequeno, a célula faz uma cirurgia de altíssima precisão. Primeiro, uma enzima patrulheira acha e arranca a base errada. Depois, outra enzima vem e corta a estrutura principal. Aí entra a construtora, a DNA polimerase, que coloca a peça certinha no lugar. E para finalizar, a cola molecular, a DNA ligase, sela tudo e deixa o DNA novinho em folha. Tá, mas e quando o dano é maior? Tipo aquele bloqueio causado pelo Sol. Aí a célula chama a artilharia pesada, o sistema de reparo por excisão de nucleotídeos. Em vez de tirar só uma letrinha, esse sistema corta um pedaço inteiro do DNA em volta do estrago e o substitui por um novo em folha. Essa equipe de reparo é fantástica, sem dúvida, mas ela não é infalível. O que acontece quando ela fica sobrecarregada ou, pior ainda, quando seus componentes vêm com defeito de fábrica? E é aqui que a gente fecha o círculo.
Lembra do xeroderma pigmentoso lá do comecinho? A causa fundamental dessa doença tão devastadora, como essa citação mostra, são defeitos justamente naquele sistema de reparo por excisão de nucleotídeos, a artilharia pesada que a gente acabou de ver. Imagina só o caos. Em pessoas com XP, os danos da luz UV simplesmente não são consertados. A equipe de reparo não aparece para o trabalho. O resultado é um acúmulo catastrófico de mutações, que leva direto àqueles sintomas terríveis que a gente viu. Até agora, a gente pintou a mutação como a grande vilã da história, certo? A causadora de doenças e do caos. Mas a verdade é um pouco mais complexa. E, para ser sincero, bem mais interessante. Essa história tem uma reviravolta. E aqui está uma distinção que é crucial. Quando a gente fala mutação, geralmente vem na cabeça algo raro e ruim. Mas existe outro termo, polimorfismo. Isso se refere a uma variação genética comum que aparece em mais de 1% da população. Não é um defeito, é só uma diferença. São essas variações que nos tornam geneticamente únicos. E é impressionante pensar isso. Se a gente pegar duas pessoas sem parentesco, o DNA delas é 99,9% idêntico. Toda a diversidade humana que a gente vê por aí, aparências, talentos, até a predisposição a certas doenças, tudo isso está naquele mísero 0,1% de variação. E essa mensagem é a chave de tudo. A mutação não tem um objetivo. Ela acontece ao acaso. É um processo fundamental inevitável da biologia. Ela cria a matéria-prima, ou seja, a variação genética, para que a seleção natural possa agir. Sem mutação, a vida não teria como se adaptar, como evoluir. E isso nos leva à pergunta final. O mesmo processo aleatório que pode causar doenças terríveis é também a fonte de toda a incrível diversidade da vida na Terra. A batalha dentro do nosso DNA, no fim das contas, não é só sobre sobreviver. É sobre a própria essência da mudança e da evolução.